SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto. Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 23 de outubro. Vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca que uma câmera oculta foi descoberta em um banheiro do posto do Instituto de Identificação em Pirambu. A Secretaria da Segurança Pública determinou imediata instauração de procedimento investigativo. A repórter Ana Fontes tem outras informações. Ana, bom dia. Bom dia, Suzane. Bom dia a todos. Dá para imaginar, Suzane, essa situação, você buscar um órgão público para tirar um documento e de repente se deparar com uma situação como essa. Então a gente vai ouvir um representante da SSP, porque o inquérito já foi aberto na delegacia em Pirambu e também pessoas já foram ouvidas, justamente também com suspeito de ter praticado essa ação. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre o assunto. Suzane. Certo, Ana. A gente vai falar ainda que o corpo do jovem que se afogou na praia do Jatobá, na Barra dos Coqueiros, no último domingo, foi resgatado pelo Grupamento Tático Aéreo. O corpo foi liberado logo cedo do IML e sepultado esta manhã. Os deputados estaduais votam os projetos de lei que criam os programas de refinanciamento de débitos de impostos junto à Secretaria de Estado da Fazenda. As informações com o repórter Rafael Carvalho. Rafael, bom dia. Oi, Suzane, bom dia a todos. São dois impostos, o ITCMD e o IPVA. Só de IPVA aqui no estado, dos mais de 900 mil veículos da frota, cerca de 300 mil tem algum tipo de dívida, de débito em atraso. Em instantes a gente explica que todo esse processo, a Assembleia permite o governo fazer esse refinanciamento, depois vem a publicação no Diário Oficial, daí tem todo o refinanciamento, essa possibilidade para a população. Você confere em instantes. Certo, Rafael. E mais, servidores da saúde das redes estadual e municipal se unem em ato público contra a terceirização dos serviços de saúde. É a partir de agora, no SE1. A gente abre esta edição do SE1 com informações sobre a morte do adolescente de 19 anos que desapareceu na praia do Jatobá no último final de semana. O corpo dele foi sepultado na manhã de hoje, no município de Maruim. O corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal por volta das 8h30 da manhã e levado direto para o cemitério. Amigos, familiares e muitos colegas da Orquestra Filarmônica, da qual o jovem fazia parte, acompanharam a despedida. O momento foi marcado pela dor e por homenagens. O corpo de Albert Alves Cruz, de 19 anos, foi encontrado no fim da manhã de ontem, em alto mar, na região do Porto de Sergipe. Um pescador avistou o corpo. O vídeo rapidamente se espalhou nas redes sociais. O Corpo de Bombeiros acionou o Grupamento Tático Aéreo, que, de helicóptero, conseguiu achar e resgatar o corpo depois de quase 1h30 de voo. Diante da informação repassada, nós decolamos, sobrevoamos por aproximadamente 1h30, quase 2 horas, até de fato localizar o corpo, que estava aproximadamente entre 5 e 6 quilômetros da costa. E aí fizemos o resgate do corpo com um equipamento chamado Pulsar, onde nós retiramos do mar e trouxemos para a terra, para a área mais segura, para que as equipes responsáveis pudessem recolher o corpo. Realmente foi uma operação de alta complexidade em função da localização, né, onde o corpo se encontrava. Nós não tínhamos o local exato e aí tivemos que realmente fazer a busca por mais de 1h30 e após encontrar o corpo, teve uma outra dificuldade, né, que é a questão do resgate do corpo em alto mar, em função de vento, das ondas. Realmente foi bem complexo o resgate, mas graças a Deus toda a equipe conseguiu trabalhar e fazer com que o corpo fosse resgatado e tivesse sido trazido para a terra. Após ser resgatado, o corpo foi içado e trazido até esta área de mangue na Barra dos Coqueiros, bem próximo à cabeceira da ponte Aracaju-Barra.
Foi preciso o apoio de uma retroescavadeira para recolher o corpo, por conta do local e do estado avançado de decomposição. Do momento do afogamento até a hora que encontraram o corpo do jovem em alto mar, foi um tempo razoavelmente longo e que dificultou a identificação. Mesmo assim, os papiloscopistas do Instituto Médico Legal conseguiram uma identificação positiva através das impressões digitais. As buscas pelo jovem duraram 4 dias. Equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros e do GTA vasculharam toda a área na tentativa de localizar o jovem. Albert participava de um fim de semana de lazer em uma casa de praia no Jatobá, com colegas da Filarmônica que integrava. O grupo publicou uma nota de pesar se solidarizando com os familiares e destacou que quando Albert tocava, emocionava a todos com seu talento. Leonardo Barreto aqui comigo para falar sobre outros assuntos desta quinta-feira, mas a gente ainda comenta sobre, infelizmente, nessa fatalidade que acometeu aí o jovem de Maruim, um trabalho árduo dos bombeiros e também do grupamento tático aéreo, né, Léo? Boa tarde. Boa tarde para você, Suzane, boa tarde para todos. Antes de mais nada, eu quero me solidarizar, né, mais uma vez aqui com a família do Albert. É um trabalho, Suzane, eu diria que fundamental, né, para trazer até mesmo o conforto necessário a essa família. Estive ontem acompanhando aquele trabalho ali de resgate e o sentimento da família que preferiu não gravar entrevista, mas era basicamente esse, né? Os familiares agradeciam ali aos servidores da Barra dos Coqueiros que através da Secretaria de Defesa Social apoiaram também nessa ação de busca, o Corpo de Bombeiros, o Grupamento Tático Aéreo, todas essas equipes que estavam aí empenhadas para resgatar o corpo de Albert, né, e trazer para a família esse momento aí, né, de despedida, de certeza, sepultamento do corpo. Parabéns a todas essas equipes e que a família de Albert consiga o conforto necessário. Por né? mais delicada que seja a situação, ainda bem que localizar o corpo para que a família possa, né, ter tido essa oportunidade de fazer o sepultamento também, né, Léo? Isso mesmo. Suzane, agora vamos falar de um caso absurdo que aconteceu na região norte aqui do estado. Uma câmera oculta foi descoberta em um ponto no banheiro do posto do Instituto de Identificação de Pirambu, aqui na região norte do estado. Imagens do equipamento, que foi encontrado disfarçado na estrutura de uma lâmpada, circularam nas redes sociais. Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que foi comunicada do fato pela Prefeitura do município de Pirambu e determinou a imediata instauração de procedimento investigativo pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do caso e adotar as providências cabíveis na esfera criminal. Uma situação inaceitável, complexa mesmo. Bom, para saber mais sobre esse caso e quais são as medidas que estão sendo adotadas pela Secretaria da Segurança Pública, vamos falar agora com a repórter Ana Fontes. Hein, Ana? Que situação, hein? Terrível, né? Bom dia ainda, né, para você, para o Léo aí nos estúdios e também para quem está em casa. Como eu disse anteriormente, situação difícil para quem busca esse atendimento num setor público, né, e se depara com uma situação como essa, de repente ser vítima, né, dessa situação, que independe, é claro, do trabalho que é feito pelo Instituto de Identificação, a gente ressalta isso, mas que realmente precisa de uma ação. E a Secretaria da Segurança Pública já está agindo, como disse o Leonardo, já foi aberto esse inquérito e testemunhas já foram ouvidas, né, justamente para elucidar essa situação, que é o que todos querem. Eu converso agora com o porta-voz, né, assessor de comunicação também aqui da SSP, diretor de comunicação, melhor dizendo, e... Lucas, como é que está essa investigação, né? Vocês, assim que a Secretaria foi comunicada, vocês já abriram esse inquérito, como é que vai ser feito esse trabalho de apuração? Boa tarde, quase, para você. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos que acompanham a TV Sergipe. De fato, é importante esclarecer que houve uma grande expansão dos serviços do Instituto de Identificação, e essa expansão aconteceu através de convênios com prefeituras municipais, né? Pirambu é um caso específico, mantido esse prédio pela própria Prefeitura Municipal e por servidores, né, que são de Pirambu. Ontem fomos avisados a respeito disso. O secretário de Segurança Pública determinou imediatamente que fosse instaurado um inquérito policial, que já foi instaurado na delegacia
lá no município de Pirambu. 6 pessoas já foram ouvidas, entre elas testemunhas, possíveis vítimas e também o principal investigado, que foi apontado por próprios servidores lá no município de Pirambu. A tendência é que esse inquérito seja finalizado rapidamente até a semana que vem. Algumas diligências, né, vão ser realizadas e os depoimentos também são importantes. O secretário João Eloy determinou que um interventor, que é um papiloscopista, fosse encaminhado para Pirambu. Ontem mesmo ele se apresentou, já está com as chaves do prédio. Outra determinação do secretário é de que não houvesse o rompimento do serviço, que o serviço continuasse, né, de forma normal, e continuou hoje, acontecerá nos próximos dias. O local foi isolado, foi feita uma perícia, o equipamento foi também colhido, retirado do local e já enviado para o Instituto de Criminalística aqui em Aracaju, que fará uma perícia que vai ser fundamental para o trabalho da Polícia Civil. Agora, Lucas, a curiosidade é saber como é que vocês descobriram, né? Denúncias, como é que a polícia chegou até, lógico, acionada pela prefeitura, é claro, mas como é que vocês chegaram até essa situação? Pelas informações que a gente recebeu, de que já havia uma desconfiança no ambiente, né, de trabalho por algumas reuniões que teriam acontecido, com algumas recomendações que acharam estranho, e numa vistoria que foi feita no banheiro encontraram o equipamento. Esses detalhes estão sendo tratados ainda no inquérito policial, mas os próprios servidores ali do município é que encontraram esse material e, óbvio, a simples instalação por si só já se constitui no crime, né? E o registro, né, de pessoas, de um momento íntimo de pessoas ali, registro de nudez de pessoas, é um crime, né, que é tipificado no Código Penal, que é o registro não autorizado de intimidade sexual, que serve tanto para o ato sexual, mas como pessoas numa situação de nudez, como acontece em um banheiro, em um estabelecimento comercial, no estabelecimento público, né? Então, a polícia já investiga nesse caminho. É um crime que prevê, inclusive, pena de até 5 anos de prisão, com um agravante que é justamente você ludibriar a vítima instalando uma câmera escondida. Então, a comercialização ou a reprodução desse material é um agravante, como também o uso de uma câmera escondida. Então, a polícia está trabalhando em cima de toda essa situação, com o interventor, que é um funcionário papiloscopista da SSP, já tomando todas as providências, com o inquérito policial já ouvindo algumas pessoas e com diligências importantes que vão ser realizadas. Agora, só para explicar, né, quem está em casa, vocês já apuraram em relação a esse banheiro, era de uso coletivo, só para servidores, qual era a movimentação, né? Porque é um prédio que é cedido pela prefeitura, esse servidor também é da prefeitura ou é um contratado? É um servidor da prefeitura, né, de Pirambu. Como eu falei, nós temos convênios praticamente com todos os municípios do estado de Sergipe, ampliamos bastante, né, o serviço da carteira de identificação nacional, alcançamos agora, nesse mês de outubro, quase 30% da população sergipana, são quase 500 mil pessoas que foram atingidas. Então, isso só se tornou possível por conta desse trabalho de parceria. É algo totalmente fora da curva, atípico, lamentável, né, mas que as providências foram tomadas. Mas, reforço, é um prédio mantido, né, não sei se é alugado, ou se é um prédio próprio da prefeitura do município, que foi proativa e fez, óbvio, sua obrigação de imediatamente repassar a informação aqui para a SSP. Existem algumas informações que eu prefiro que fiquem no âmbito do sigilo da investigação sobre reuniões que teriam acontecido anteriormente, que esse coordenador disse levantou a suspeita. Então, tudo isso foi muito importante e já consta no inquérito policial, mas havia ali outros banheiros que era para uso de homens, mas esse banheiro ficou para uso exclusivo de mulheres, segundo os primeiros levantamentos. Diante desse fato, a Secretaria repensa nessa questão desse convênio, e não no convênio como um todo, mas ter uma pessoa ligada ao Instituto direto lá, fazendo essas vistorias ou algo desse tipo? A gente tem uma coordenação que é muito presente, que é feita pelo próprio diretor do Instituto, Genilson Gomes, com vários outros coordenadores que atuam também junto a núcleos aqui de Aracaju, também em cidades do interior. Mas veja, a gente está falando de um órgão público onde existem servidores
concursados ou contratados, então o próprio município precisa ter essa responsabilidade de que uma situação como essa jamais aconteça, né? É claro que cabe à SSP todo o processo de investigação, a tomada de decisões, a coordenação para que o serviço do Instituto ele seja cada vez melhor, mas é um ato muito isolado, praticado exclusivamente por um servidor de forma fraudulenta, né? E que infelizmente gerou essa investigação, foi detectado, mas que com certeza vulnerabilizou várias mulheres que entraram nesse banheiro. A gente agradece a participação do Lucas Rosário, trazendo aí, né, Suzane, Leonardo, essas informações importantes, e quem foi, por acaso, vítima dessa situação, que possa procurar a delegacia em Pirambu, né, e prestar aí seu depoimento também. Suzane, Léo. Com certeza a gente vai continuar acompanhando também as investigações. Muito obrigada, mais uma vez agradecer a participação do Lucas Rosário, né? Como vocês viram aí, né, o Instituto lá em Pirambu funcionava mediante uma parceria da Secretaria de Estado da Segurança Pública, juntamente com a Prefeitura de Pirambu. Nós entramos em contato com a Prefeitura, que através de nota informou que adotou todas as medidas cabíveis e que reitera seu compromisso inegociável com a ética, a legalidade e o respeito à dignidade da pessoa humana. Informou ainda que o município acompanhará de forma colaborativa o inquérito. A gente vai seguir acompanhando. Com certeza. Olha, agora eu trago informações a respeito de uma situação que foi registrada hoje cedo. Foi uma ocorrência agora pela manhã no município de Itabaiana e a gente já tem atualização para você. A polícia prendeu na cidade de Delmiro Gouveia, em Alagoas, o suspeito de matar um homem a tiros nas primeiras horas da manhã de hoje, lá em Itabaiana. Essa prisão foi efetuada agora por volta das 11 horas da manhã, depois que um homem foi morto a tiros na região do Mercado Municipal de Itabaiana. De acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia, o homem alvejado trabalhava no momento do crime e tinha se envolvido numa briga com o suspeito do homicídio. O crime foi testemunhado por diversas pessoas, já que aconteceu em uma área de intenso comércio lá na cidade de Itabaiana e nas primeiras horas. Então, muitos comerciantes estavam abrindo os seus locais de venda quando aconteceu esse homicídio por lá. Atualizando então as informações para vocês, o suspeito foi localizado em Alagoas e a gente recebeu imagens da arma que foi encontrada com ele. Inclusive estava ainda com munições. Essa é uma ação chefiada pelo delegado de polícia, Fábio Alan, que neste momento está fazendo diligências para esclarecer todas as questões que envolvem o fato. O suspeito localizado e preso, mas as investigações seguem porque existem muitos outros pontos que precisam de esclarecimento. Essas são as atualizações agora, daqui a pouquinho eu retorno. Daqui a pouquinho você volta então, Léo. Muito obrigada. Até já. Os deputados estaduais discutem e votam os projetos de lei que criam os programas de refinanciamento de débitos referentes ao IPVA e ao Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, ITCMD. O repórter Rafael Carvalho está lá na LES e tem outras informações para a gente. Rafael. Suzane, esses dois projetos já passaram aqui na sala das comissões. Neste momento, os deputados estão descendo de volta para o plenário e vão apreciar lá, votar esses dois projetos enviados pelo governo do estado para que o governo possa fazer, por meio da Secretaria da Fazenda, esses dois refinanciamentos, tanto do IPVA quanto do ITCMD. A gente vai detalhar agora, as pessoas que têm interesse devem ficar atentas. A previsão é que em novembro comece esse refinanciamento, porque tem toda a tramitação da aprovação aqui na Assembleia, sanção do governador, depois a publicação no Diário Oficial, depois disso aqui vai haver o refinanciamento. Para você ter uma ideia, só do IPVA aqui no estado, dos mais de 900 mil veículos da nossa frota, cerca de 300 estão com alguma dívida em atraso. Vou conversar com o Daniel Alves, que é auditor fiscal da Cefaz. Uma dívida que não necessariamente todas elas sejam integralmente, pode ser uma parcela que deixou de ser paga? Isso, perfeito. Aquele contribuinte, né, que já tiver feito o parcelamento alguma vez de IPVA, deixou de pagar uma parcela, ele pode fazer aquele refinanciamento da parcela que restou, né, que ele não pagou. Então, os dois projetos, né, o projeto do IPVA, mandado aqui pela Secretaria de Estado da Fazenda, juntamente com o governo do estado, ele busca para aqueles veículos que tenham dívidas até 2024, eles poderão fazer um refinanciamento em até 48 vezes.
com redução de 90% das multas e de até 90%, né? E também a redução de até 80% dos juros. Então, a condição é bem acessível, né? Porque se tem a redução tanto de multa quanto de juros e um parcelamento longo, em comparação com outros refinanciamentos que o governo já promoveu, esse tem uma condição melhor? Ele segue um padrão, né, de 48. Hoje a gente só consegue parcelar débitos atrasados dentro do exercício, então fica muitas vezes inviável para o contribuinte. Então essa proposta busca alargar esse prazo, né? Então 48 meses para você poder pagar. Tem uma parcela mínima, mas aí você consegue adequar, o próprio programa da gente, ele consegue adequar a quantidade de parcelas que você pode usufruir. Estimativa que o refinanciamento comece em novembro? Isso, tem todo um trâmite legal ainda, após a aprovação da ALESE, ele vai para a sanção do governador. Após a sanção do governador, nós vamos elaborar o decreto e ele passa a valer. Então, só reforçando que aquela pessoa que tem um débito agora de 2025, esse não vale, né? Ela não se enquadra. Perfeito. 2025 não está abarcado pelo refis, então somente débitos até 2024. E sobre o ITCMD, explica para a gente esse imposto, como se dá, qual o percentual e temporariamente ele tem uma redução também desse percentual agora, assim que for divulgado no Diário Oficial? Primeiramente explicar um pouquinho do ITCMD, né? Ele é um imposto sobre causa-mortes, que é o que causa estranheza, que é a herança e a doação. Nesse projeto do ITCMD nós temos duas questões. A primeira é o refis, que o contribuinte ele vai poder parcelar em até 60 vezes, com a redução de até 90% das multas e a redução de até 80% dos juros. E a redução de alíquota, que seria para causa-mortes, ela varia em torno de 2% até 8%, e passaria a ser 3%, e de doações, que também, a depender do tipo de doação, poderia chegar até 8%, passa a ser 1% de forma genérica. Essa redução vale até quando, assim que houver toda a tramitação? Isso. Para ter direito à condição da redução da alíquota, o contribuinte ele deve pagar o imposto até dia 26 de dezembro de 2025. Então essa é a condição para que ele possa ter direito a essa redução. Abrange também aquela pessoa que quer fazer doação em vida, né? Esse imposto tem redução nessa situação? Dá um exemplo para a gente. Isso. Hoje, por exemplo, uma doação que fosse feita sem redução de R$10.000, ela pagaria o imposto sobre 2%, né? Que seria R$200. Então, com a redução, ela passaria a pagar 1%, R$100, ou seja, metade do valor. Então, seria, se você pensar que o valor ele pode ser muito maior, então é uma redução expressiva do valor do imposto. Ou seja, oportunidade tanto para quem quer organizar essa questão, né? Tem algumas pessoas que são bem programáveis, né, quando se fala nesse assunto e gosta de deixar tudo organizado, e também herdeiros, né? Essa outra situação pode ser que tenham famílias que estejam aí há anos e anos tentando resolver, uma oportunidade. É uma oportunidade, né? Porque o inventário em si ele demora bastante, e aí com uma redução de alíquota ele se torna mais acessível, né, até o contribuinte. Então, aquele contribuinte que tiver uma pendência do ITCMD, ele vai poder regularizar com um valor menor, né? Muito obrigado, Daniel Alves, auditor fiscal da Receita aqui do Estado, da Cefaz, sobre esses dois projetos de lei enviados pelo governo do Estado para esse programa de refinanciamento tanto do IPVA quanto do ICMD, que deverá começar a valer a partir de novembro, isso porque os deputados estão nesse momento apreciando aqui na casa, depois vem a sanção do governador e previsão então que no próximo mês já esteja valendo. As pessoas que têm interesse vão ter essa oportunidade por meio do site da Cefaz, tudo fácil, lá acessível. Claro que a gente vai trazer aqui assim que estiver valendo. Suzane? Claro que sim, vamos acompanhar então, Rafael. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez a participação do Daniel Alves, auditor da Cefaz. Muito obrigada. A seguir, a gente traz outras notícias desta quinta-feira e tem ainda as reclamações das comunidades no quadro Chama o SE1 que Resolve. Agora, 12h11, o SE1 volta em instantes. SE1 de volta, Leonardo, o que é que você traz agora?
Agora a gente tem informações, Suzane, sobre tráfico de drogas. 2 suspeitos de cometer esse tipo de crime foram presos aqui na capital ontem. Eles são suspeitos de cometer esse mesmo crime aqui em Sergipe e em Alagoas. Só corrigindo, eles foram localizados na Grande Aracaju, no loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro. Um outro suspeito acabou morrendo em confronto com os policiais. As informações foram divulgadas hoje pelo Batalhão de Rádio Patrulha da Polícia Militar. Com os suspeitos foram encontrados esses materiais que vocês estão vendo aí, inclusive uma arma. De acordo com a polícia, eles estavam em uma casa lá no loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, e o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, já que os 3 criminosos eram suspeitos de cometimento de tráfico de drogas e também de alguns homicídios aqui em Sergipe e em Alagoas. Agora a gente fala de um caso que vem repercutindo muito ao longo dos últimos dias e que a gente acompanhou toda a repercussão aqui no SE1, que é o caso daquela criança de 10 anos que levou um choque elétrico, né, uma descarga, em Nossa Senhora do Socorro, ficou internada e a gente acompanhou tudo por aqui. Eu tenho uma boa notícia. Está bem, recebeu alta e já conversou com a nossa equipe. Ótimo, né? Ótima notícia mesmo. Agora, Suzane, a gente vai ouvir a mãe do Kaique, a Maria Priscila, que conversou com a gente. Ela está ainda abalada, né, com tudo, sem dúvida, foi um susto muito grande, mas já está mais aliviada. O repórter Anderson Barbosa e o repórter cinematográfico Jeová Luiz estiveram lá na casa da família e a gente acompanha agora. Quando ele caiu, que se enrolou nos fios, os meninos viram, os amiguinhos dele viram, e ficou tudo querendo salvar, ele não conseguia. E aí foi chamar meu irmão. Meu irmão disse que quando chegou lá já tinha gente tentando ajudar, mas não conseguia, porque levava choque. E meu irmão, quando foi topar nele, para tirar, ele levou choque. E aí meu irmão foi e disse, não, eu vou tentar de novo. Aí foi de novo, foi que conseguiu tirar ele do fio. Mas meu irmão também levou choque, ele estava sentindo os braços doendo ainda. Quando o neuro avaliou ele, o neuro disse que realmente foi Deus. Porque a quantidade do tempo que ele tomou choque, ele disse que não era para ele estar aqui. Não era para ele estar aqui, não. Ele disse que foi Deus que deu uma nova vida para o meu filho. Porque ele disse, geralmente, quando a pessoa leva um choque assim, perde um braço, uma perna ou fica com sequela. Ele não teve parada cardíaca, ele não teve nada, os exames deu tudo ok. E eu creio que foi o Senhor que estava cuidando dele, que pediu, que foi o socorro que ele clamou naquele momento quando ele viu que estava levando choque, que estava precisando de ajuda, e ele pediu ajuda para a pessoa certa, né? Que foi Deus. Com certeza, só Deus mesmo na hora dessa. Só Deus, e apesar de estar abalada, como a gente viu ali ainda, sem dúvida, ela está muito aliviada, né, em ter o filho dela já em casa. Ele ainda está se recuperando, ainda está ali com alguns curativos, mas traz aí, né, toda essa inocência e a alegria da criança. O Kaique também conversou com a nossa equipe, vamos acompanhar. O milagre que Deus deu na minha vida, que eu pedi a Ele ajuda, Ele me deu um milagre. Estou aqui vivo graças a Ele. O melhor presente que eu podia receber nessa hora era um milagre. Na hora que eu fui me esconder naquela rua de lá de cima, eu pisei no fio, aí eu caí no chão. Aí eu fui me prender, juntou meus braços, eu não conseguia me mexer. Ficava o barulhinho, aí me prendia. Na hora que eu estava no chão, pedi ajuda a Deus, clamei por Deus, pedi misericórdia. Deus, me ajuda, socorro, eu estava tão agoniado. Deus, me ajuda, me dê misericórdia, Jesus, manda alguém para me salvar. Não sabia o que falar, só falava isso. Depois eu não me lembro de mais nada. O que é que você, nesse momento, que está agora em casa, quer fazer assim que tirar tudo isso aí? Jogar bola. Jogar bola, brincar com minha irmã também. Ela vai brincar muito, aproveitar esse momento, né, do reconhecimento e esse momento em família para plena recuperação, né? É isso aí, é justamente isso que a gente deseja para você, viu, Kaique? Uma plena recuperação, que logo, logo você possa estar aí jogando bola e curtindo, brincando com sua irmã. Agora, Suzane, a gente traz informações a respeito do trânsito aqui na capital, nas primeiras horas desta quinta-feira já, né? A semana já quase acabando. Hoje pela manhã foi registrado um acidente na Avenida Ivo do Prado. Esse acidente foi uma colisão entre um carro e uma moto. 2 pessoas ficaram feridas. As 2 pessoas estavam na motocicleta. O acidente aconteceu no sentido centro, 13 de julho.
Equipes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju estiveram no local, orientando o fluxo de veículos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também esteve no local e prestou os primeiros socorros. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas. Em Lagarto, 2 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo 3 veículos. Foi na rodovia estadual SE 270. Foi na noite de ontem, na região do povoado Colônia 13. Segundo a Polícia Militar, um carro e uma moto bateram e logo em seguida um caminhão, esse caminhão que aparece aí na imagem, não conseguiu parar e acabou batendo no carro. Apenas o motorista do caminhão não se feriu. As outras 2 vítimas foram socorridas pelo SAMU. E olha, 2 anos depois de matar a ex-companheira a facadas e alegar legítima defesa, o acusado pelo crime foi condenado pelo júri popular a 15 anos de prisão. A sentença saiu no meio da tarde de ontem. Antônio Santos foi condenado por maioria de votos a 15 anos de reclusão em regime inicial fechado pelo crime de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima, a Luana Mirelle Gonçalves Souza, de 24 anos, que apareceu aí nas imagens para você agora há pouco. Em setembro de 2023, próximo ao carro que apareceu há pouco aí, o corpo dela foi encontrado, né, ao lado desse carro carbonizado no município de Itaporanga da Ajuda. Aí são imagens que vocês acompanham da frente do fórum lá em Itaporanga, onde aconteceu o júri popular. A Luana Mirelle, de apenas 24 anos, ela foi morta, né, a facadas pelo ex-companheiro, o Antônio, que na época do crime disse que agiu em legítima defesa. Ele então foi condenado pelo Tribunal do Júri a 15 anos de prisão em regime fechado. Já cumpriu 2 e agora segue o cumprimento da pena. Os advogados de defesa do réu disseram que vão recorrer da decisão. Tenha sido formalmente acusado e pronunciado por homicídio triplamente qualificado, por recurso que dificultou a defesa da vítima, por motivo fútil e por prática de feminicídio, a defesa conseguiu provar no plenário que não havia materialidade delitiva e prova suficiente que trouxesse ou que levasse ele a um juízo de condenação. Além de termos conseguido provar que não houve a prática de feminicídio nem o motivo fútil, conseguimos provar tecnicamente que não havia materialidade nem prova suficiente que comprovasse que Antônio dos Santos teria ateado fogo no veículo ou sobre a vítima. A gente conseguiu retirar da pronúncia o homicídio triplamente qualificado para um homicídio apenas qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mas de uma certa forma isso é uma vitória para a defesa, porque conseguimos o resultado útil do processo, que foi o que a gente foi buscar nesse plenário do júri. Agora a gente fala de uma tragédia que aconteceu há pouco mais de 6 anos lá no Rio de Janeiro e que acabou vitimando um adolescente aqui do estado de Sergipe. A justiça absolveu por falta de provas todos os réus do incêndio no centro de treinamento do Flamengo no Rio de Janeiro. 10 adolescentes morreram, entre eles Átila Paixão, que saiu daqui de Lagarto para tentar a carreira como jogador de futebol. 6 anos e 8 meses depois, ninguém foi responsabilizado. Esse foi o resultado do julgamento. O fogo começou enquanto os meninos dormiam e começou em um container usado como alojamento. De acordo com as investigações, o incêndio foi causado por um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado. Inicialmente, a acusação defendeu a tese de que houve falha na manutenção feita por técnicos em refrigeração 2 dias antes do incêndio. Mas novos elementos surgiram ao longo do processo. Segundo depoimentos e laudos anexados aos autos, as instalações elétricas do ninho apresentavam falhas estruturais graves, como disjuntores superdimensionados, cabos subdimensionados e ausência de desligamento automático em caso de sobrecarga. Na decisão que absolveu 7 réus, o juiz Tiago Fernandes de Barros afirmou que a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado não conseguiram reunir provas suficientes para responsabilizar criminalmente os acusados. De acordo com a sentença, o MP formulou denúncia genérica e contraditória, sem estabelecer ligação direta de cada acusado com as causas do incêndio. Dos 7 réus, 2 eram ex-funcionários do Flamengo, 4 eram profissionais da companhia que instalou os contêineres
e um era sócio da empresa responsável pela manutenção do ar-condicionado. A Polícia Civil afirmou que todas as diligências necessárias para responsabilizar criminalmente os autores foram feitas. E o Ministério Público e a Associação dos Familiares das Vítimas disseram que vão recorrer da decisão. Muito abalado ainda, por conta da perda do filho, o seu Damião, que é pai de Átila, falou rapidamente com a gente. Sentimento de revolta, indignação, injustiça com a nossa dor e a vida de nossos filhos, que para ele não significa nada. Nossa solidariedade mais uma vez à família do seu Damião, todos os amigos e familiares de Átila. Como a gente viu, vão recorrer dessa decisão, então certamente teremos novos desdobramentos e a gente vai seguir acompanhando. Isso mesmo. Léo, muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para você. Ótima tarde. Vamos agora ao quadro Chama o SE1 que resolve. Em Nossa Senhora do Socorro, um terreno baldio está causando muitos incômodos à comunidade. Estou pedindo para que dê uma ajuda aqui, na Rua C, número 134, loteamento Beira Rio, conjunto Fernando Collor. Olha as condições desse terreno, prejudicando a gente, é cobra, é escorpião, é chamichuga, é tudo. Está prejudicando as duas casas e o vizinho tem um menino especial, não tem como nós ficar nessa situação. Que as autoridades venham tomar providência sobre esse terreno, que nós não aguenta mais. A Secretaria da Saúde de Nossa Senhora do Socorro enviou nota informando que na manhã desta quinta-feira, uma equipe técnica foi enviada à Rua C, no loteamento Beira Rio, no bairro Fernando Collor, para verificar a presença de escorpiões e outros animais que possam representar risco à saúde da população, além de orientar os moradores sobre as medidas preventivas adequadas. Agora, a Secretaria vai buscar outras formas de contatar o proprietário para a emissão de uma notificação formal, a fim de que seja realizada a devida limpeza do local. Disse ainda que, por se tratar de uma área privada, a responsabilidade pela manutenção é do proprietário. Na zona norte da capital, os moradores da rua Zezé Gomes, no bairro Palestina, reclamam por causa de um reparo na pavimentação que não foi feito após o conserto de um vazamento. Rua Zezé Gomes, bairro Palestina, Aracaju. Aqui estamos com um buraco, que é igual. Já fez um conserto, tem 5 meses e até hoje esse buraco permanece aqui na nossa rua. Liga, ele disse que 3 dias vem resolver e até agora nada, 5 meses já. Aí mais adiante, mais 2 buracos, no meio da rua, onde a população botou areia para poder tampar, e outro mais à frente que ela consertou e deixou o buraco. Isso já vai meses, entendeu? Continua assim, permanece assim, ao chover a areia se espalha pelas portas das casas, liga e eles ficam dizendo que é em 3 dias e já vai cerca de 5 meses. A Iguai informou que uma equipe operacional será enviada nesta quinta-feira à Rua Zezé Gomes, no bairro Palestina, para executar a recuperação asfáltica da via. Vamos agora aos destaques do Globo Esporte. Gustavo Rodrigues, boa tarde. Zane, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está com a gente nesse SE1 de quinta-feira. Daqui a pouquinho, o nosso Globo Esporte, Zane, vai falar muito do nosso podcast ZYB. Vocês sabem, né? Dia de quarta-feira é dia de podcast no nosso canal da FM Sergipe no YouTube. E ontem a gente recebeu o lateral esquerdo sergipano Juninho. Foi um papo muito descontraído, um papo muito legal. A gente falou muito sobre a carreira dele na Armênia. Ele passou 4 temporadas lá no futebol asiático, disputou Liga Europa, foi campeão lá também, peça importante, quase se naturalizou armeno e tivemos aí muitas revelações dele sobre o futuro. Será que ele vai voltar aqui a jogar em Sergipe? Será que ele vai continuar
jogando fora. Por enquanto ele está aqui no estado, está sem clube, está procurando um novo clube. Enfim, se você quiser ver toda essa matéria, toda essa entrevista, você vai lá no canal da FM Sergipe no YouTube, tá completinho, e daqui a pouquinho o Globo Esporte vai trazer um pouco do resumo dessa grande entrevista, dessa grande conversa que foi muito legal. A gente vai falar também, claro, sempre, Jogos Escolares da TV Sergipe, módulo 2, rolando até o próximo dia 3 de novembro, e os jogos os Jogos Escolares não é só sobre disputa, é também sobre solidariedade, né? Todos os anos as escolas, elas se unem em prol daquelas pessoas que mais precisam, né? Você está vendo aí a arrecadação de cestas básicas, né, para a galera que mais precisa. Todos os anos tem essa campanha, e também é um show de solidariedade, né? As escolas também são campeãs nessa questão da solidariedade. A gente vai mostrar um pouquinho mais sobre essa campanha que é feita todos os anos nos Jogos Escolares da TV Sergipe. Tem também a partida entre Flamengo e Racing. Ontem o Flamengo lutou para vencer o Racing da Argentina no Maracanã. Vitória por 1-0. Tem também a preparação do Palmeiras para o jogo de hoje contra a LDU. Tudo isso e muito mais, então faço um convite a você que está acompanhando o SE1 dessa quinta-feira. Ficar com a gente aqui, logo depois do SE1, a gente chega com o Globo Esporte. Suzane. Convite aceito então, Gustavo. Muito obrigada. Ótima tarde para você. Vamos a mais uma pausa para o intervalo. Na volta vamos mostrar o ato público dos servidores da saúde contra a precarização das relações de trabalho e as informações sobre a Bienal do Livro, que começa hoje em Itabaiana, hein? Agora 12h30, a gente volta já. Começa hoje a 7ª Bienal Internacional do Livro de Itabaiana, um encontro cultural que deve reunir os amantes da literatura dispostos a transformar a cidade em um grande palco de conhecimento, arte e lazer. O repórter Rafael Carvalho tem os detalhes, hein, Rafael? Abertura hoje, Suzane, às 7 da noite, vai até domingo, deve movimentar, principalmente os segmentos ligados à cultura lá em Itabaiana. Tem crescido, 7ª edição. O escritor Antônio Saracura, que faz parte da academia, tanto a de Itabaiana, Academia de Letras, quanto a de Sergipe, é um dos organizadores. Bem-vindo ao SE1. Seu Antônio, explica para a gente, essa 7ª edição vem mais forte? Bem mais forte. A 7ª edição está contando com o apoio direto e positivo da Prefeitura de Itabaiana, pelo menos em biens, que é a moeda que os estudantes usam para comprar livros, estudantes das escolas públicas, e só serve para comprar livro. Então, eles vão ter possibilidade de comprar os seus livrinhos, como já vem tendo em outras edições. Dessa vez a gente conseguiu o dobro do recurso da 5ª Bienal em 2019, quando a gente conseguiu de 20 a 25. Nessa Bienal a gente tem R$25 mil para a estudantada e os professores, óbvio, levar para os seus colégios, levar para os seus bairros os livros que escolherem. Quem quiser ir lá conferir hoje à noite, amanhã, no sábado, principalmente em qual horário, né, nos próximos dias, a gente sabe que hoje começa às 7 horas, e em qual local? Então, está sendo realizado, é tradicional já a realização dessas últimas bienais e feiras de livro no Shopping Peixoto, a agradável Casa de Messias, que ele nos recebe de braços abertos. Vai ser no horário do shopping. Hoje começa às 19 horas com a abertura. Inicialmente vai ter um número musical pela Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, a mais antiga filarmônica do Brasil, pelo que me consta. E logo depois vai ter a entrega do Falcão de Ouro, entrega de prêmios de reconhecimento pelo apoio que a equipe recebeu para realizar essa 5ª edição. E depois vai ter o show do Balança Mas Não Cai, que é uma quadrilha de itabaiana tradicional, já foi premiada outras vezes, inclusive nos concursos da TV Sergipe. E amanhã, hoje vai até 10 horas, hoje os estandes podem ser visitados, já pode se comprar livros, os escritores estão lá de prontidão já. Nós temos uma quantidade também recorde de escritores, 150 escritores inscritos, mais de 150 escritores inscritos, e muitos querendo ainda se inscrever, gente da Bahia, de Alagoas, de Pernambuco, muita gente de Sergipe. E amanhã começa às 10 horas,
amanhã é sexta-feira, e vai até às 22 horas, que é o horário do shopping. Aí intenso movimento. Agora com todos os escritores e todas as palestras, debates, os palcos, 3 palcos cheios de atrações espetaculares. Oportunidade também para lançar seu 11º livro, não é isso? Eu sempre lanço um livro nas bienais, porque eu sempre estive nas bienais, desde a primeira bienal que eu faço parte da organização do grupo anterior e agora desse novo grupo, que já tem 2 bienais. Esse livro é um romance que fala da terceira idade. O meu primeiro romance era Os Tabaréus do Sítio Saracura, algumas pessoas devem estar lembradas, que fala de meninos. Depois vem Meninos que Não Queriam Ser Padre, que fala de vida estudantil, adolescentes. Depois vem Pássaros do Entardecer, os romances, que fala do cara maduro, com 30, 20 anos, se estabelecendo na vida, com negócio ou com consultório médico, depois de formado. E esse fala da terceira idade, um casal de idosos da roça, bem humildes, conseguiram fazer um filho importante, que tem uma grande clínica em Aracaju, e agora eles se aposentaram lá no interior, já estão com 65 anos, e o filho está incomodado porque tem que ir lá cuidar dele e traz os velhinhos para o Santo Antônio. O Santo Antônio é uma colônia dos itabaianenses anti-velhos, porque por conta do mercado de cereais, por conta do mercado de frutas, é cheio de... E esse velhinho esse casal vai enfrentar todas as dificuldades de deslocado, como que fosse caído de um caminhão de mudança, tem aquela história, né? E perderam todas as suas referências lá no interior, porque não tem mais aquele pé de munogô, não tem mais aquela cancela, aquela bodega que ia. Os amigos que ainda estavam vivos também, eles não podem mais acessar. É melhor deixar agora para quem vai ler o livro. Então, é melhor. Essa história aí que vai encantar, imagino. A gente já teve uma noção, já deu até para viajar em contextos históricos do nosso Sergipe, Semana da Sergipanidade, né? Então já dá para ter uma ideia, assim como os outros romances de Antônio Saracura, escritor aqui do nosso estado bem conhecido, traz sempre essa pegada, Suzane, do nosso estado, de épocas, isso é muito bom. Obrigado. A gente foi até a página número 30, né? Agora aí a curiosidade de terminar, realmente. Rafael, muito obrigada. Agradecer mais uma vez a participação do Antônio Saracura. Muito obrigada, uma boa tarde. O corpo de um golfinho foi resgatado pela Fundação Mamíferos Aquáticos ontem, às margens do rio Vaza Barris, em Sergipe. O resgate foi feito após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que pessoas estavam interagindo com o animal. Essa atitude não é recomendada pelos biólogos da FMA. A repórter Ana Fontes vai explicar por quê, hein, Ana? Explica pra gente, porque a gente não deve mexer nos animais desse jeito. Com certeza, Suzane. Infelizmente ainda acontece isso, né? Tem que se manter, né, a orientação, uma distância segura desse animal, porque pode haver a situação de contaminação das pessoas, né? A gente não sabe por que esse animal está ali naquela situação, né? Está em estado já bem avançado, decomposição muitas vezes, e pode transmitir doenças. Também pode atrapalhar na questão da investigação da morte desses animais. Então, é uma situação que a gente tem que manter a distância e ligar para as autoridades competentes. A gente conversa a partir de agora com um dos coordenadores da Fundação Mamíferos Aquáticos aqui em Sergipe, e é justamente sobre isso, né, Rodolfo, que vocês sempre batem nessa situação, nessa tecla de que as pessoas não se aproximem. E ontem à tarde houve um caso nessa situação, né? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Perfeitamente. Então, situações como essas passaram a ser muito comuns, o ser humano querer interagir com a fauna marinha, seja ela viva ou morta. A Fundação Mamíferos Aquáticos, ela reforça sempre esses cuidados. Um dos primeiros cuidados é não tocar. Se o animal está morto, como foi o caso do golfinho de ontem, ele já estava no estado avançado de decomposição, então precisa de fato ter um cuidado. E nós ficamos sabendo primeiramente pelas redes sociais, depois veio o acionamento. Então nossa equipe de pronto atendimento foi ao local, levamos não só a equipe de médicos veterinários, como educadores ambientais para sensibilizar a comunidade, porque muitas vezes nós entendemos que isso é falta da informação. Então, para conhecimento de todos, fazer o molestamento de um animal, de um cetáceo, como foi o caso de um golfinho, ele está previsto em lei. Então isso é crime, seja ele vivo ou morto. Então as pessoas precisam ter essa consciência. Nós temos um trabalho muito forte com a educação ambiental para o peixe-boi marinho, mas não deixa de falar dos outros grupos, tartaruga marinha, golfinho. Então é extremamente importante essa informação e essa orientação. A gente viu recentemente, né, um pescador tentando salvar um animal, uma tartaruga marinha.
E nesse caso, sim, você tem aquela aproximação, porque você está fazendo um resgate, às vezes é importante, né, para salvar ali um animal. Mesmo assim, tem que tomar todos os cuidados e acionar, né, quem dera que fosse tão rápido igual essa questão das redes sociais. Né? Exatamente. Ao acionar um animal, uma ocorrência, a nossa equipe ela já vai com todos os equipamentos necessários. É uma máscara, é uma luva, porque isso faz com que evite essa contaminação. Então, no vídeo que nós recebemos, tinha de fato uma interação humana com o animal, e aquele animal, por estar morto, ele é um animal silvestre e muitas vezes ele tem uma própria microbiota, então micro-organismos que podem contaminar a pessoa. E ela, por falta dessa informação, ela pegou e teve até uma situação onde ele colocou o pé no animal e isso realmente pode levar a uma doença para aquela pessoa. Olha só o risco da curiosidade, né? Reforça para a gente o número, né, os contatos que as pessoas podem ligar, em relação também está sendo feita a necrópsia desse animal, né? Perfeito. O animal ele foi resgatado, foi levado para o centro de reabilitação da instituição e os nossos principais contatos hoje é a rede social e nós temos um número que é o 79991300016. E nós reforçamos aqui e agradecemos a rede de colaboradores que nós temos naquela região que nos ajudou para fazer esse acionamento o mais rápido possível. Então, pelas redes sociais já foi marcando a nossa instituição e automaticamente a equipe de comunicação entrou em contato com a equipe técnica e aí de forma acelerada chegamos ao local, conversamos com pescadores, com os moradores e até com donos de bares daquela região, que é importante, de fato, eles terem essa informação para que, de fato, entrem em contato com os órgãos responsáveis. Eu agradeço a participação do Rodolfo, coordenador aí da Fundação, e fica o recado, né, Suzane, mais uma vez, para que as pessoas tomem esses cuidados e mantenham a distância por uma questão, pelo menos, de saúde mesmo, de preservar a sua saúde. Suzane. É verdade, importante atentar para essas recomendações da Fundação, né? Muito obrigada pelas informações, uma ótima tarde. Servidores da área da saúde e da educação do Estado e da Prefeitura de Aracaju fizeram hoje um protesto contra a contratação de profissionais no lugar de concursados. Em 2004, Josileide foi aprovada em um concurso público e realizou o sonho de se tornar servidora da Prefeitura de Aracaju. Mas ao longo desses 21 anos de trabalho, ela vem acompanhando com preocupação a precarização do serviço público. Eu entendo como um desmonte da política do SUS, né? E é imprescindível. Né? Então, o concurso público cria vínculo com o servidor e a população. E terceirizar é virar mercadoria, é lucro. Monize também é enfermeira concursada. Ela atua na rede estadual, no Hospital de Propriá. Segundo a servidora, os problemas enfrentados pelos profissionais da saúde têm se intensificado, afetando as condições de trabalho e o atendimento à população. Hoje o sentimento é de indignação e nos sentimos sendo coagidos pelo Estado, porque recentemente, hoje temos a UPA de Buquim e Tobias Barreto, em que os funcionários de lá foram coagidos a assinar um termo de adesão às OS, aos quais nós perdemos nossos direitos e não aceitamos. Hoje, diante dessa imposição da chegada das OS, o sentimento é de indignação, né? Nesta quinta-feira, servidores da saúde das redes estadual e municipal de Aracaju se reuniram em um ato realizado em frente ao Palácio dos Despachos, no bairro Grajeru. A gente precisa trazer para a sociedade e simbolicamente para o governador aqui na frente do Palácio dos Despachos a insatisfação e a indignação dos trabalhadores da saúde, seja do Estado, seja da Prefeitura, porque nós teremos uma caminhada até a unidade básica Dona Sinhazinha, para dizer que esses trabalhadores eles não aceitam as organizações sociais assumindo o que é o dever do Estado. Essa privatização, essa terceirização da saúde misturada, né, com o termo aí que vem de organizações sociais, ela é muito preocupante para toda a sociedade, para todos nós. Então estamos na luta, unificados, sindicatos, movimentos sociais, estudantes, trabalhadores da saúde, a educação, a assistência social, para gritar, né, alertar a população e a toda a sociedade sobre o grande problema
dessa privatização da saúde, da educação e da assistência social. De acordo com os servidores, no início de outubro, a rede de atenção primária da Prefeitura de Aracaju passou a ser administrada por uma organização social. Os servidores questionam também a falta de transparência na contratação dos profissionais de saúde e os baixos salários oferecidos pela OS. Os trabalhadores cobram ainda a nomeação dos aprovados no último concurso público realizado pelo governo do estado. Foi realizado o concurso público da SES recentemente, tem cadastro reserva. O governador precisa entender que esses concursados são aptos e capazes de trabalhar, lutaram para isso. A prefeitura também está nessa vibe, né, de implementar a OS, e isso não é bom para ninguém. A prefeitura tem que fazer concurso. O concurso público é a melhor saída para a população e para os servidores. Quem é usuário do Sistema Único de Saúde também demonstra preocupação. Leandra teme que a privatização dos serviços traga ainda mais prejuízos para a população que depende do SUS. Eu fico preocupada porque, assim, eu sou moradora do Santa Maria já há mais de 20 anos e eu nunca fui num posto de saúde para mim ir atrás de uma consulta, seja lá do que for, para não ser atendida. Eu tenho um filho atípico e quem me ajudou a conseguir as terapias dele foi de lá do posto, porque a gente vai para os médicos, tudo, só que os médicos mandam a gente ir para o posto para encaminhar para o CIRAS, aí eles são chamados, ou seja, a gente tem que passar sempre para o posto. A Secretaria da Saúde de Aracaju informou que a contratação de profissionais por meio das organizações sociais foi feita de forma regular. Disse ainda que esse modelo traz economicidade, eficiência e controle dos recursos públicos. Quanto à posição do governo do estado, nós ainda não tivemos retorno. Quase 800 pessoas desapareceram em Sergipe no ano passado, uma média de 2 por dia. Um dado preocupante exposto durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debater a recém-instituída Política Estadual de Busca de Pessoas Desaparecidas. Desaparecer não é apenas sumir, é deixar um vazio que pesa no dia a dia de quem espera respostas. Na Assembleia Legislativa de Sergipe, especialistas e convidados se reuniram para discutir essa dor invisível e o impacto nas famílias e na sociedade. É uma audiência muito importante para que a gente também possa evitar que pessoas, principalmente as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, que são essas pessoas os maiores índices de pessoas desaparecidas, possam evitar esses desaparecimentos e sofrimento para tantas famílias. O professor Ronaldo Marinho, que estudou por um ano os desaparecimentos no Brasil, apresentou o levantamento que revela a dimensão do cenário. O estudo apontou dados preocupantes. Em 2024, mais de 80 mil pessoas desapareceram no Brasil, numa média de 222 pessoas por dia. Aqui em Sergipe foram 788 ocorrências, cerca de 2 por dia. São diversos fatores que fazem com que a pessoa desapareça. Pode ser fatores voluntários ou não. E nós precisamos investigar cada caso desses para saber qual a motivação desse desaparecimento, encontrar, identificar o local dessa pessoa e como ela se encontra, como ela se está. E informar a família dessa pessoa. Porque a dor de um desaparecimento, da ausência de uma pessoa, é maior do que a dor da morte. E quem está dizendo isso não sou eu, que não tenho numa família nenhuma pessoa desaparecida. São mães, pais, irmãos de pessoas desaparecidas que não conseguem superar esse desaparecimento em virtude da ausência do seu ente querido. A audiência apresentou resultados de pesquisas nacionais e debateu políticas estaduais. Em 7 de outubro deste ano, por exemplo, foi sancionada uma lei que institui a política estadual de busca de pessoas desaparecidas, com comitê estadual, cadastro oficial e unidades especializadas. A ideia é a gente unir forças. Foi aprovada recentemente uma lei estadual sobre a temática e agora a gente precisa exigir das instituições que a lei seja colocada em prática e que a gente tenha caminhos viáveis, de encontrar essas pessoas desaparecidas e também confortar as famílias, que dentro desse contexto a família entra em desespero sem saber o que fazer.
Na audiência também foi discutida a articulação entre os órgãos para o enfrentamento desse problema. A gente pretende que seja criada aqui uma rede, mas uma rede verdadeira, uma teia, envolvendo bombeiro, polícia militar, polícia civil, Ministério Público, saúde, assistência social, conselhos tutelares. O papel do Ministério Público aqui, somando-se com as demais instituições, é fazer essa rede funcionar. Tentar colaborar, somar esforços para essa rede funcionar. Desde o ano passado, Sergipe conta com um núcleo de pessoas desaparecidas da Polícia Civil, que estrutura atendimento e investigação. Em caso de desaparecimento, não é preciso esperar 24 horas. A denúncia deve ser feita imediatamente. Nós fazemos o registro imediato, orientar as pessoas que não precisa aguardar nenhum tempo. Então, se houve uma mudança na rotina daquela pessoa, o registro já pode ser feito quanto antes possível, inclusive também pode ser feito pela delegacia virtual, e a partir desse registro são iniciadas as diligências em busca dessa localização. Encontrar pessoas desaparecidas vai além da investigação e exige ação coordenada da sociedade. Especialistas lançaram um guia para orientar famílias e facilitar a resolução dos casos. A ideia foi fazer essa cartilha, uma cartilha gratuita, digital. Foi sugerido a deputada Linda, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, que a gente disponibilizasse para todo o estado, nos hospitais, nas escolas, o QR Code da cartilha, para que o maior número de pessoas tivessem acesso às informações. A repórter Ana Fontes, da TV Sergipe, que comanda o quadro Desaparecidos, esteve presente na audiência e reforçou a importância de dar visibilidade e atenção às famílias. É um sofrimento muito grande que às vezes não tem fim. Para aquelas mães que estão ali, que querem uma resposta da polícia sobre uma investigação. A gente recebe tantas mães assim. Então, eu acho que tem que ter um olhar diferenciado, tanto da justiça como da polícia, de todos os órgãos, para que essas pessoas possam ser melhor atendidas e que a gente consiga prevenir essa questão do desaparecimento, que é uma dor muito grande e que atinge tantas famílias no nosso país, E Sergipe não é diferente. E a família de um adolescente de 16 anos de idade está à procura do estudante que desapareceu ontem à tarde. Segundo a família, Cauã Guilherme Araújo Oliveira saiu de casa nesta quarta-feira por volta de 12h30 no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. Ele estava usando uma calça jeans e a farda da escola onde estuda. Desde então, ninguém mais teve notícias dele. Se você souber onde Cauã Guilherme está, pode ligar para 79-98823-7112 ou 79-98862-2585. Lembrando que na próxima terça-feira, 28 de outubro, nós vamos exibir mais uma edição do quadro Desaparecidos. Nossa equipe estará no setor de artesanato do Mercado Thales Ferraz, no centro de Aracaju, a partir das 11h30, para ouvir os relatos de quem está à procura de alguém que desapareceu. Então leve um cartaz com informações sobre a pessoa que você procura e um número de telefone de contato. Quinta-feira com boa notícia no quadro Bicho Solto. Veja que tem pet de volta ao lar. Gente, Lula é esse gato preto com mancha branca no peito que desapareceu da casa onde mora entre os bairros Coroa do Meio e Atalaia, na zona sul da capital. Esse lindinho estava usando uma coleira azul quando desapareceu. E quem souber onde ele está, pode ligar para 11 94 906 3427. Malu é essa gatinha linda com pelagem tricolor que desapareceu do bairro Pereira Lobo, na zona sul da capital. Ela estava com uma coleira cor-de-rosa com uma plaquinha de identificação. E quem puder ajudar essa linda a voltar para casa pode ligar para 998292270. Nino desapareceu da casa onde mora no bairro Getúlio Vargas no dia 19 deste mês, aqui na capital sergipana. A tutora dele está com muitas saudades desse lindo e quer a sua ajuda para tê-lo de volta em casa. 999-176039 é o contato para ligar e dar informações do paradeiro desse lindinho, tá? O nome dessa gata linda é Lua. Ela é castrada, saiu da casa onde mora no Maria do Carmo, em Nossa Senhora do Socorro, e até agora não voltou. Ela tem quase 3 anos, é muito dócil e estava sem coleira quando sumiu. 999-618392 é o contato para informar onde Lua está. Esse gatinho aí fugiu do condomínio onde mora, no bairro Luzia, na zona sul da capital sergipana. Ele está com uma coleira verde que tem a identificação dele e o telefone do tutor.
Quem souber onde ele está, pode ligar para 988-793683. Gente, tem boa notícia no quadro Bicho Solto de hoje, viu? É que a gatinha Maia, que estava desaparecida no Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, voltou para casa. E agora, com essa linda de volta ao lar, já são 754 o número de pets devolvidos ao lar graças à sua ajuda. O SE1 fica por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte com Gustavo Rodrigues. Outras notícias do G1 Sergipe e também à noite no SE2 com o Lidervan Santos. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você. SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma. Secretaria de Estado da Segurança Pública nomeia interventor após denúncia de câmera oculta em banheiro do posto do Instituto de Identificação em Pirambu. Já está na cidade, acompanhando todo o funcionamento para garantir que o serviço não deixe de ser prestado. Após 4 dias de buscas, corpo de jovem que morreu afogado em Praia da Barra dos Coqueiros é sepultado em Maruim em clima de homenagens. 7 anos depois da tragédia no Ninho do Urubu, a dor volta à família do jovem atleta sergipano do Flamengo após a justiça absolver os réus. Sentimento de revolta, indignação. Mães de pessoas autistas cobram agilidade no atendimento terapêutico em Aracaju e defendem o uso da cannabis medicinal. E ainda, selo ODS 2025 celebra ações que unem inclusão, inovação e meio ambiente em Sergipe. Quinta-feira, 23 de outubro, o SE2 começa agora. Olá, boa noite para você. Agora são 7 horas, 13 minutos e a gente abre esta edição destacando que o posto do Instituto de Identificação de Pirambu, no litoral norte do estado, já está sob o comando de um interventor nomeado pela Secretaria da Segurança Pública após a abertura de investigação sobre a instalação de uma câmera oculta em um dos banheiros da unidade. A descoberta da câmera no banheiro feminino do Instituto de Identificação chamou a atenção para o crime cometido dentro de um órgão da Secretaria da Segurança Pública. O interventor nomeado para o local já iniciou os trabalhos hoje para dar continuidade à prestação dos serviços e outras atividades. O secretário de Segurança, Dr. João Eloy, determinou imediatamente a abertura de um inquérito policial. Paralelo a isso, um processo administrativo dentro do Instituto de Identificação foi instaurado. No dia de hoje, já um papiloscopista designado como interventor por determinação da Secretaria de Segurança já está na cidade, acompanhando todo o funcionamento para garantir que o serviço não deixe de ser prestado à população. Combinado a isso, preservar o ambiente para que a perícia possa ser realizada e todas as informações necessárias para o deslinde desse caso lamentável sejam repassadas para a Polícia Civil, que preside o inquérito, e posteriormente encaminhado à Justiça. O diretor do Instituto de Identificação explicou que o posto do órgão na cidade de Pirambu funciona através de um convênio entre a SSP e a Prefeitura do município. Todos os servidores que laboram nesse posto são funcionários da Prefeitura e a Prefeitura também está tomando as suas providências no tocante ao afastamento e ao funcionamento desse posto. A Secretaria da Segurança Pública informou hoje que a câmera estava instalada em um banheiro feminino e que foi descoberta depois que funcionários do próprio Instituto desconfiaram do comportamento de um servidor. Já havia uma desconfiança no ambiente de trabalho por algumas reuniões que teriam acontecido, com algumas recomendações que acharam estranho, e numa vistoria que foi feita no banheiro encontraram o equipamento. Esses detalhes estão sendo
tratados ainda no inquérito policial. É um crime que prevê, inclusive, pena de até 5 anos de prisão, com um agravante que é justamente você ludibriar a vítima instalando uma câmera escondida. Algumas pessoas já foram ouvidas e o inquérito está em andamento. 6 pessoas já foram ouvidas, entre elas testemunhas, possíveis vítimas e também o principal investigado, que foi apontado por próprios servidores lá no município de Pirambu. A tendência é que esse inquérito seja finalizado rapidamente até a semana que vem. Algumas diligências vão ser realizadas e os depoimentos também são importantes. E a Assembleia Legislativa aprovou hoje projetos importantes de refinanciamento de dívidas para os contribuintes aqui do Estado. Entre eles, o que deverá facilitar a quitação de débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Os 2 projetos enviados pelo governo criam programas de refinanciamento de débitos por meio da Secretaria da Fazenda. Um deles é do ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação, que além de ter redução de juros e parcelamento, diminui a alíquota até dezembro, explica esse auditor fiscal. Nesse projeto do ITCMD nós temos 2 questões. A primeira é o refis, é que o contribuinte ele vai poder parcelar em até 60 vezes, com a redução de até 90% das multas e a redução de até 80% dos juros. E a redução de alíquota, que seria para causa-mortes, ela varia em torno de 2% até 8% e passaria a ser 3%, e de doações, que também, a depender do tipo de doação, poderia chegar até 8%, passa a ser 1% de forma genérica. A proposta abrange também redução da alíquota para doação de bens. Hoje, por exemplo, uma doação que fosse feita sem redução, de R$10 mil, ela pagaria o imposto sobre 2%, né, que seria R$200. Então, com a redução, ela passaria a pagar 1%, R$100, ou seja, metade do valor. Então, seria, se você pensar que o valor ele pode ser muito maior, então é uma redução expressiva do valor do imposto. A outra proposta de refinanciamento é do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, o IPVA. Dos mais de 900 mil veículos da frota de Sergipe, cerca de 300 mil estão com IPVA atrasado. O refinanciamento vai permitir quitar débito em atraso até o calendário de 2024. Eles poderão fazer um refinanciamento em até 48 vezes, com redução de 90% das multas e de até 90%, né? E também a redução de até 80% dos juros. Os projetos tiveram apoio da unanimidade, contudo, o deputado Geórgio Passos fez uma crítica. Disse que o ideal seria reduzir a alíquota permanentemente. O que a gente vê em Sergipe, infelizmente, são alíquotas altíssimas no IPVA, no ICMS, no ITCMD. As pessoas não conseguem fazer os seus pagamentos no momento oportuno, ficam ali numa situação de negativados perante o fisco estadual, e aí o governo, no final do ano, manda mais um projeto como esse para tirar juros e multa. Eu acho que não resolve. Fica só empurrando com a barriga esse problema, onde as pessoas estão sem condição de pagar os impostos com as alíquotas que temos hoje em Sergipe. Eu não acredito que as pessoas elas já devam porque querem dever. Pelo contrário, eu acho que as pessoas que não estão conseguindo realizar os pagamentos, elas terão agora uma oportunidade de se regularizarem, efetuarem o pagamento dos tributos com a redução da multa do juro, no caso do ITCMD, a redução da alíquota de 4% para 1%. Então nós vemos esse projeto extremamente benéfico à população sergipana e que vai fazer com que o Estado arrecade e as pessoas estejam 100% regularizadas, assim como do IPVA também, que haverá a redução do juro, a redução da multa, e vão fazer com que as pessoas também possam se regularizar, tendo uma despesa menor. Com aprovação na Assembleia e sanção prevista para ainda este mês, a estimativa é que os programas de refinanciamento comecem no início de novembro. Vamos ao nosso primeiro intervalo e na volta, após 4 dias de buscas, corpo de jovem que morreu afogado em praia da Barra dos Coqueiros é sepultado em Maruim. E ainda mães de pessoas autistas cobram agilidade no atendimento terapêutico em Aracaju e defendem o uso da cannabis medicinal. Agora são 7h19. O SE2 volta já.
Após 4 dias de buscas, o corpo do jovem que morreu afogado na praia do Jatobá, na Barra dos Coqueiros, foi sepultado hoje em Maruim. Albert Alves Cruz, de 19 anos, fazia parte da Filarmônica Euterpe maruinense. Estava num passeio com um grupo na praia do Jatobá no domingo, quando desapareceu no mar. Hoje pela manhã, pelas ruas de Maruim, o cortejo. Amigos e familiares e colegas da Filarmônica prestaram homenagens. O corpo de Albert foi liberado pelo Instituto Médico Legal por volta das 8h30 da manhã e levado direto para o cemitério. O corpo foi encontrado no final da manhã de ontem em alto mar, na região do Porto de Sergipe. Um pescador avistou o corpo e os bombeiros acionaram o grupamento tático aéreo, que de helicóptero conseguiu achar e resgatar o corpo, depois de quase 1h30 de voo. O tempo entre o afogamento e o momento em que o corpo do jovem foi encontrado acabou dificultando a identificação. Mas papiloscopistas do Instituto de Identificação conseguiram confirmar através das impressões digitais que, de fato, o corpo era de Albert Alves Cruz. Após examinar o corpo, vimos que tinha possibilidade da realização da identificação, fazendo a coleta das impressões digitais da mão esquerda e, posteriormente, o confronto com a documentação apresentada pela família. As buscas pelo jovem duraram 4 dias. Equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros e do GTA vasculharam toda a área, na tentativa de localizar o jovem. A Filarmônica, da qual o jovem fazia parte, publicou uma nota de pesar, se solidarizando com os familiares, e destacou que, quando Albert tocava, emocionava a todos com seu talento. Hoje, foram os colegas que tocaram para a sua despedida. Nosso sentimento de solidariedade à família e aos amigos também. Agora a gente traz a reclamação de mães de pacientes que estão no espectro autista, nível 3 de suporte, sobre a demora para conseguir consultas recorrentes para os filhos no núcleo de atendimento em terapias especializadas que fica aqui em Aracaju. E elas pedem também mais acesso ao uso da cannabis medicinal. O filho de Tamires tem autismo, suporte 3 e também epilepsia. Segundo ela, agressividade, crises convulsivas e a dificuldade do sono eram condições enfrentadas antes dele iniciar o tratamento com a cannabis há 2 anos. Miguel melhorou 100% o sono, porque é raro, às vezes, quando ele desregula alguma coisa, ele fica sem querer, mas ele dorme até 10 horas do dia, 11 se deixar hoje. O sono dele está maravilhoso, a atenção, o foco melhorou 90%. Miguel hoje, a gente chama ele pelo nome, ele olha, ele tem atenção mais com as coisas. Miguel já está começando a emitir sons, porque ele é não verbal. Diz ainda que o filho passou a tomar menos medicações. Ele fazia o uso de o Gardenal, o Neuleptil 4%, o Risperidone, e ainda eu dava melatonina para tentar ajudar a dormir. E não funcionava. Hoje ele já não toma algum desses remédios? Sim, foram retirados 3. Essa outra mãe também viu a condição de saúde do filho com autismo melhorar com o uso da cannabis medicinal. Com a cannabis houve uma melhora. Ele hoje já interage 100%? Não, gente, porque é uma coisa gradativa. Em Sergipe, logo após a Lei 9.178 de 2023, que criou a política estadual do uso da cannabis medicinal, que pacientes com epilepsias de difícil controle e com transtorno do espectro autismo, TEA, com alto nível de agressividade, vêm sendo tratados com canabinoides. Hoje são 281 pacientes, a maioria do protocolo do TEA, em tratamento, através do Núcleo de Atendimento em Terapias Especializadas, o NAT, que funciona no Centro de Reabilitação do Estado, no bairro Capucho. Apesar dos avanços, as mães de pacientes com TEA estão enfrentando dificuldades para ter acesso a esse tratamento, pela demora das consultas e a burocracia. É toda uma dificuldade, né? Assim, até para você ter acesso a um neuropediatra, é uma dificuldade grande. Você espera, às vezes, meses para ser liberado pelo sistema. E para ter acesso à medicação, às vezes, eles mesmos não quer passar para a criança ter acesso ao tratamento. Quer dizer, hoje você precisa comprar essa medicação? Sim, precisa comprar.
Este advogado, que defende a causa e que acompanhou a implantação da política pública estadual, diz que o Estado deu um passo importante com a lei, mas que é preciso avançar. Depois de 2 anos, quase 2 anos de regulamentação dessa lei, é importante agora que possa rever esses protocolos, para que a gente possa ajudar esses pais, essas mães, aos pacientes, a evitar uma burocracia que é desnecessário. De acordo com a gerência do NAT, hoje não existe fila para o protocolo de epilepsia, mas no caso do transtorno do espectro autismo, há uma fila de quase 70 pacientes para a primeira consulta e, consequentemente, para ter acesso à medicação à base de cannabis de graça. Temos uma espera porque a demanda é muito grande, mas não aquela espera de 2, 3 meses. A gente faz o possível para colocar de acordo com a necessidade desse paciente, que a gente sabe que tem aqueles pacientes que precisam mais rápido passar pelo médico, né? E tem aqueles que dá para aguardar 1 semana, 15 dias. Outro ponto questionado é a ampliação dos protocolos. O que se precisa é ampliar para outras condições de saúde, capacitar mais médicos, fazer pesquisas e garantir a saúde, garantir a vida, porque quem tem dor não tem paciência de esperar. Por enquanto, não temos previsão de aumento de protocolo, né? Mas com os benefícios e as respostas positivas, a gente está trabalhando para que entre mais protocolos para beneficiar a nossa população. Este médico e pesquisador na área, responsável por algumas publicações sobre o uso da cannabis e capacitação de profissionais médicos em todo o país, diz que os efeitos positivos da medicação estão mais que comprovados, inclusive para o uso em diversas condições de saúde, indicado para várias doenças. Hoje a gente tem fortes evidências no tratamento de diversas condições, reconhecido mundialmente, em documentos inclusive publicados pelo Conselho Federal de Medicina, já contempla ali como a dor crônica, né? Para além do que está na resolução, que também está nula do Conselho, que é de restringir somente a epilepsia. E aí é onde entra o meu pedido para que o Estado ofereça para todos os níveis de suporte, independente, e todas as deficiências, e que não espere que a gente chegue a estar agressivo, segundo o protocolo, que para mim isso é esdrúxulo, você falar que a pessoa tem que estar agressiva. Facilitar mais a liberação de médico, uma criança que nem meu filho e outras mães que sofrem e passam por isso, para ter acesso a um neuropediatra, como é que pode ficar numa fila esperando 3, 4 meses, 5 meses? Vamos ao nosso último intervalo e a seguir, pai de adolescente sergipano morto no incêndio do alojamento no Ninho do Urubu do Flamengo externa indignação após a absolvição dos acusados pela tragédia. E ainda o selo ODS 2025 celebra ações que unem inclusão, inovação e meio ambiente aqui em Sergipe. Agora são 7h29. O SE2 volta já. Agora, atenção, você estudante, o INEP divulgou hoje os locais de prova para os participantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. A informação está disponível lá no cartão de confirmação de inscrição, que é disponibilizado na página do participante. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro e para mais detalhes é só acessar o nosso site G1 Sergipe, que tem todas as informações para você. E quase 7 anos depois do incêndio no Ninho do Urubu, como é chamado o Centro de Treinamento do Flamengo, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, a Justiça absolveu todos os réus do processo, alegando falta de provas. A decisão causou indignação aos pais dos adolescentes vítimas da tragédia, entre eles um sergipano. 10 adolescentes entre 14 e 16 anos morreram e 3 ficaram gravemente feridos na madrugada do dia 8 de fevereiro de 2019, quando um container que servia de alojamento para as categorias de base do Flamengo pegou fogo. 26 atletas dormiam no local. Entre os mortos estava o sergipano Átila Paixão, de 14 anos, que saiu de Lagarto em busca da realização do sonho de se tornar jogador de futebol profissional. De acordo com as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o incêndio foi causado por um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado.
Inicialmente, a acusação argumentou que houve falha na manutenção do aparelho feita 2 dias antes da tragédia. Mas, no decorrer do processo, depoimentos e laudos apontaram falhas estruturais graves nas instalações sem estabelecer a ligação direta de cada acusado com as causas do incêndio. Dos 7 réus, 2 eram ex-funcionários do Flamengo, 4 eram profissionais da companhia que instalou os containers e 1 era sócio da empresa responsável pela manutenção do ar-condicionado. A Polícia Civil afirmou que fez todas as diligências necessárias para responsabilizar criminalmente os autores. Já o Ministério Público e a Associação dos Familiares das Vítimas disseram que vão recorrer da decisão. Isso não pode continuar assim, porque senão novas tragédias podem vir a acontecer e ninguém está sendo responsabilizado. Abalado, o pai do sergipano Átila Paixão também lamentou a decisão. Sentimento de revolta, indignação, injustiça com a nossa dor e a vida de nossos filhos, que para ele não significa nada. E o compromisso com o desenvolvimento sustentável ganhou destaque aqui em Sergipe. 97 práticas foram premiadas com o selo ODS 2025. Entre elas, projetos que unem inovação, inclusão e cuidado com o meio ambiente. Cauã é estudante de uma escola particular de Umbaúba. Sabe que o futuro do planeta também passa pelas mãos dele e dos colegas. As oportunidades que chegarem na minha vida eu vou estar abraçando. Os alunos criaram um inseticida natural à base de manipoeira, já premiado na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, e que agora recebeu o selo ODS 2025. Eles desenvolveram a partir da manipoeira, que é um produto que é extraído no processo da fabricação da farinha. Então eles perceberam que esse líquido é descartado a céu aberto e traz diversos problemas para o meio ambiente. Então eles pensaram em reaproveitar essa manipoeira para poder utilizar como inseticida natural para combater as formigas cortadeiras que atacam as laranjeiras lá do município de Umbaúba. A premiação foi no auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe, na 11ª edição do Encontro Estadual dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de Sergipe. Através dessas práticas, a gente acaba divulgando, disseminando, tudo de bom que tem que ser feito, e a gente cria uma rede sustentável, uma rede de responsabilidade onde as pessoas se abraçam e lutam em prol do bem comum para todos. 97 práticas desenvolvidas por comunidades tradicionais, universidades, empresas, sociedade civil e gestores públicos foram agraciados pelo selo. Sergipe foi agraciado com o primeiro lugar nacional do combate às desigualdades. Então, trazendo justamente esse link do alimento, de você trazer dignidade para a pessoa e de você trazer também a empregabilidade, a oportunidade dele estar no mercado de trabalho. O encontro coloca o Estado no cenário nacional da sustentabilidade e da inclusão social. Faz parte da agenda pré-COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima, marcada para novembro em Belém do Pará. Estamos aí engajados nessa luta também, na construção de um mundo melhor, e junto com a ONU. O Brasil deu um passo importante no fortalecimento da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A criação da ODS 18, Igualdade Étnico-Racial, é um passo importante em uma reparação histórica no Brasil. O ODS 18 foi um lançamento voluntário do governo brasileiro na Assembleia Geral em 2023 na ONU. Era uma demanda internacional, já se debatia esse assunto há muito tempo, o Brasil também já vinha debatendo esse assunto há muito tempo e o Brasil criou de forma voluntária e ao retornar esse processo todo está sendo organizado pelo Ministério da Igualdade Racial, que é o responsável por tratar dessa agenda dentro do Brasil. Os compromissos do movimento também passam pela justiça climática, onde os grupos vulneráveis são os mais impactados. É fazer com que esses efeitos eles sejam pensados para todos. E como a própria Agenda 2030 traz, não deixar ninguém para trás, a gente precisa ter um foco. São as pessoas em situação de rua, são as meninas e mulheres que são as mais afetadas pelos efeitos climáticos, são as pessoas negras, são indígenas, são pessoas quilombolas, assentados rurais. Então, essas pessoas que historicamente elas
já estão mais afastadas de acesso a políticas públicas e acesso a direitos, elas são as que são mais impactadas. Então é preciso também que, além de pensar nessas pessoas, essas pessoas tenham vozes. Acabou o SE2, muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você. Tchau, tchau. SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma.